Portanto, vamos começar com os poemas inéditos que a Gabriela me enviou. Começamos sempre assim, com 1 ou 2 inéditos. O Menino Perdido. Às vezes eu queria que o meu pai escrevesse poemas, qualquer um, qualquer nota, um desenho. Às vezes eu queria que saísse qualquer coisa, uma forma de larva, de raiva, palavra, novelo, borboleta, uma andorinha. Eu queria que saísse pelo olho, pelo cabelo, uma lágrima, uma carta. Eu queria que saísse, que desbloqueasse, que abrisse. Às vezes eu queria que o meu pai escrevesse poemas e sentisse o que sente, um pouco cá, do lado de fora. Fazia-lhe bem. Fazia. Eu acredito que Deus é aquele que pode salvar no exato minuto em que você precisa, secretamente. Pego o meu pai nos braços sem ele saber. Ergo-o no alto. Tento fazê-lo rir. Balanço de um lado para o outro, canto uma canção muito ruim, perto daquela que a mãe dele cantaria, mas tento. Deito o meu pai no meu colo, com cuidado. Acaricio o seu rosto. Dou-lhe um beijo em sua testa e lhe digo: vai ficar tudo bem, descansa. Menino, meu pai, secretamente, sem que ele saiba, e provavelmente sem que ele permita. Mas eu estou aqui, com ele no meu colo, como se fosse o meu bebê, e lhe digo: podes ser o menino agora, finalmente. Podes ser o menino perdido. E agora a Gabriela vai ler o segundo texto inédito. Esse aqui. Mas aí deixa eu te falar uma coisa. Esse aqui é a continuação. Você tirou. Tá. Pensei que era o terceiro. Não. Este é o duplo inédito. Que é uma parte do inédito. Virginia Woolf para adolescentes. Fazia muito tempo que eu não conseguia escrever uma linha, até ter que ficar isolada no meu quarto por conta daquele vírus. Muitas pessoas achariam ruim este isolamento, mas não para mim. Este isolamento foi o mais próximo que consegui chegar de um quarto de adolescente. Os poemas começaram a voltar. Começaram a voltar porque viram em cima da minha cama os fones de ouvidos, uns cadernos, muitos livros e uma barra de chocolate aberta. Até um livro do Bolanho que eu prometia para mim mesma que leria há anos. Os poemas encontraram. Os poemas foram sentindo essa aura adolescente de novo ao meu redor e se animaram. Se animaram tanto que começaram a voltar como se fosse uma festa de reencontro do ensino médio. Veio um verso, outro, e quando percebi, enquanto tomava banho esperando o meu jantar chegar da cozinha, já tinha escrito um poema quase inteiro. A performance de adolescente tem sido tão bem feita que até o tédio voltei a sentir. Eu não sabia mais o que era tédio. E o tédio é elástico. Ele se estica dentro de você e não há nada que o remova de cima. Nada agrada. A série já não serve mais. Nem ler, nem escrever. Nenhuma roupa no armário presta. Eu não tenho nada novo, mãe. O tédio só sai de cima de você com uma voltinha no quarteirão até o café mais próximo. Enquanto você não sair, ele fica ali. E é preciso ir criando pequenas rotinas dentro deste quarto para que ele saia para dar uma volta. Fui começando a achar graça nisso de ser meio adolescente de novo. De receber o prato de comida pronto e almoçar em cima da minha cama. Quando eu percebi, estava pedindo todinho para minha mãe e chicabom nos dias quentes, por mais que a minha garganta doa. Fui achando graça disso de ser adolescente de novo. Às vezes eu saio do meu quarto, abro umas 2 portas e lá está a minha realidade. A minha filha. É mesmo. Eu tenho uma filha. Lá está a minha mãe e o meu marido. Mas aí o vírus pode se espalhar muito rápido, então eu volto correndo e entro no meu quarto, no meu bunker, na minha bate-caverna. Quase posso sentir o cheiro de meia furada e a Sheryl Crow berrando. Eu volto para o meu espaço só meu. Eu volto para ele e para os meus fones de ouvido, para o meu caderno. Volto para os meus livros. Eu volto para minha cabeça, para o meu espaço e quase até consigo sentir de novo uma vontade de me masturbar com o chuveirinho do banheiro.
Eu sinto essa vontade, mas ao mesmo tempo vem uma vergonha, que também viria se eu fosse adolescente. Então acho que estou performando bem. Estou performando bem o meu isolamento adolescente. Converso com os meus amigos que estão sempre online, mas com o pessoal aqui de casa eu não converso. Não troco grandes palavras. Sou uma adolescente. Pensei em arriscar, ir mais a fundo, ser radical, assistir um filme até de madrugada, escrever poemas ao amanhecer. Pensei em ser mesmo rebelde. E quem sabe, num dia, quando a minha mãe abrir a porta, eu tenha pintado meu cabelo com papel crepom. Gabriela do Amaral nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, é poeta e mestre em estudos literários, culturais e interartes pela Universidade do Porto, cidade onde vive desde 2017. Tem 3 livros publicados: Acidentes Tropicais, pela Quelónio, 2019, Cloro, pela Flandetal, em 2019, e Língua Mãe, em 2021, pela Fresca, aqui editora da casa. Gabriela tem também participação em 3 antologias: Terceira Margem, Poesia de Portugal e do Brasil, Volta para a Tua Terra, da Urutau, e o recém-lançado 110 anos, 110 poetas, antologia comemorativa da Universidade do Porto. Em 2021, comediou com o professor Leonardo Tonos a mesa Corpos Resistentes, Corpos Esgotados, e foi mediadora da mesa Poesia para Reexistir, com a participação dos poetas Michel Melamed, Luciano Nascimento, Tom Grito e João Doderlein. Enfim, hoje vamos conversar com a Gabi e a minha pergunta é: porquê estes poemas? Porquê estes inéditos? Acho que esses 2 mostram muito de uma realidade, né, que eu tenho vivido assim, nos últimos anos. Uma delas, né, foi assistir o meu pai, né, adoecer e virar um menino. E de certa forma acho que eu consigo liberar ele ali de alguma forma. E a outra é essa dificuldade de escrever estando num convívio, sendo mãe, estando com o marido e estando com a minha mãe, né? Agora eu passei uma temporada no Rio vivendo na casa da minha mãe, e tive o Covid, enfim, e achei muito interessante como 10 dias de isolamento fizeram os poemas voltar, né? Porque o tempo era só meu. Então, acho que é isso. Mostra um lado que é um lado mais, enfim, mais triste, melancólico dessa história da doença do meu pai, mas ao mesmo tempo esse isolamento, né, que me fez voltar por uma característica que eu acho que eu tenho muito, que é o humor. Então eu acho que talvez seja essa ponte aí. Faz sentido? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Uma manhã no Rio. Acordo tarde, não consigo sair antes da cama. Tenho pesadelos de que o meu namorado está transando com uma massagista alemã. Descubro. Fico enfurecida. Faço ele confessar e ele diz que foi só um boquete. Eu só consigo dizer esta palavra assim. Pego a cabeça dele e bato ela no chão. Não uma, não duas, mas umas 10 vezes. O pescoço dele é mole, parece de borracha. Como aqueles bonecos de infância. Poderia ser um Falcon, poderia ser a Barbie ginasta e todas as suas articulações. A cabeça vai ao chão e volta, repetidas vezes. Penso que consigo satisfazer a minha vontade de bater nele pelos sonhos. Acordo zangada. Olho para ele e acho lindo ele dormir. Eu dou um beijo na testa e cubro para não sentir frio. É julho no Rio. Penso em correr. Corro todas as segundas, quartas e sextas. Penso em correr, mas acordo triste. Não corro, vou até à cozinha, faço café, suco verde e ovos mexidos. Sento e penso que deveria ir à praia, mas sinto frio dentro de casa. Penso que poderia tirar um dia de folga, mas tenho muitas coisas ainda a fazer. Converso com os meus pais, converso com as minhas amigas, vou conferir se o dia está mesmo lindo pela janela da lavandaria. Está. Começo a trabalhar, leio um texto que fala sobre como precisamos parar de falar mal do Rio,
Um texto sobre o cheiro da pipoca doce das ruas de Botafogo. Sobre as velhinhas de roupão e toalha na cabeça indo à hidroginástica em Copacabana, as flores do Cobal, as festas portuguesas da Cadeg. Choro, penso que vou embora. Fico mais triste ainda, não consigo trabalhar. Já que estou triste, penso em ler poemas. Já que estou triste, leio poemas. Leio poemas, pois estou triste. Começo por Jack Spicer, um poema sobre mar, lontras e poemas. Costumo dizer que o meu namorado se parece com uma lontra. Na aba do lado do vulcão entra em erupção. Me pergunto o que faz um vulcão entrar em erupção. Na casa de baixo, Pedro tem piolhos. Fico com medo deles subirem pela janela e se agarrarem ao meu couro cabeludo. Astronautas se mudam para vulcão para testar como será a vida em Marte. Pedro sai para comprar pipoca na frente da escola, mas diz que já volta. Continuo triste. Não sei o que fazer. Penso que preciso trabalhar, olhar o preço das passagens, exorbitantes. Fico ainda mais triste. Pensei em não ir. Ouça o seu coração. Como saber se quem fala é o coração ou o medo? Preciso escrever. O segundo poema. Um poema sobre trens e cidades novas, do mesmo Jack Spicer, estações de trem, estrangeiros. Penso que sim, eu deveria ir. Lembro da aula de poesia. Sinto saudades. Mando um poema para o Lauro. Mando um poema para a minha mãe. Ninguém sabe. Como é que aparece a poesia na tua vida? Acho que desde nova, assim, né? Acho que desde pequena a poesia apareceu. Eu lembro muito de um exercício que eu tive que fazer na escola e era escrever um poema. E eu tive muita dificuldade. Foi um dos mais difíceis, assim. E eu não consegui escrever. E eu copiei um poema de um livro. Foi real, eu copiei, acho que eu quase lembro, assim, do poema. Era uma coisa muito rebuscada para uma criança de 8 anos. Era, rosa enrubescia, rosas do meu jardim. Era um negócio, assim, muito... E eu copiei e entreguei para a professora meu poema. E é óbvio, né? Não é possível essa criança, nem que ela fosse muito, tipo... E ela me chamou e falou, esse poema não é seu. E eu fiquei... Não é meu. Eu não consegui escrever um poema. E pronto, esse foi um dos momentos que a poesia aparece, assim, depois ela volta ali lá nos meus 17 anos, eu fiz um sarau na escola, né, era um sarau, e eu tinha que ler um poema, nem lembro também, acho que era alguma coisa também muito pomposa, assim, e na hora eu, assim, no palco, na frente, numa plateia, esqueci o poema, não lembrava uma palavra. Não lembrava de nada, nem parecia que eu tinha lido ele. Eu lembro de tinha um cenário, assim, eu peguei uma bola colorida, botei na cara e saí do palco, fui embora. Fui chorar no corredor, assim, da escola, eu não consegui. Então, acho que a poesia tentou entrar na minha vida de muitas maneiras, mas eu não conseguia montar nela, eu não deixava ela montar em mim. E... fui fazer outras coisas, fui designer por muitos anos e num dado momento no Rio de Janeiro eu estava lá e achava que eu só estava emendando um trabalho no outro, trabalhando para os outros, e eu falei, pera lá, e foi por causa de uma Flip, né, que é a Festa Literária de Paraty, não sei se vocês conhecem, eu fui para escrever uma matéria sobre a Ana Cristina César e... fiquei apaixonada pela Como não? Fiquei, gente, essa mulher, esses poemas, e aí toda a convivência que eu tive na Flip, e aí assisti uma mesa que era de Ana Cristina César, de Clarice Lispector, Ana Cristina César, e falei, preciso estudar letras, o que eu fiz da minha vida? Tipo, eu tive uma certeza muito, muito cristalina, assim, na minha frente, e voltei, me matriculei numa oficina de poesia com Carlito Azevedo, que é um poeta brasileiro, e parece que eu encontrei a minha turma, depois de muito tempo, estando em turmas erradas, é a sensação que eu tenho. E aí parece que eu finalmente encontrei a minha turma. Minha turma era a turma da poesia, que as conversas todas batiam, as pessoas eram esquisitas que nem eu, assim. Eu encontrei um pertencimento, sobretudo, acho que na poesia. E pronto, e comecei a escrever e foi, para mim, é um caminho, eu acho que a poesia vem me ferramentado
para lidar com a vida. Tá tudo para mim tá ligado, poesia e vida. Então, respondendo essa tua pergunta. Bom, respondeste a muita coisa e levantaste muitas perguntas também, não é? Mas uma coisa muito interessante, quando se pega nos livros da Gabi, seja pelas imagens metafóricas que ela usa, seja pela própria disposição dos livros, dos poemas, quer dizer, há aqui um grafismo, um trabalho gráfico muito, muito claro, muito óbvio. Então a pergunta que eu ia fazer era precisamente essa, ou seja, tu dizes que a poesia já vinha atrás de ti desde pequenina, não é? E tu cobriste com uma bola à frente da cara. Mas virá aqui a imagem antes da poesia? Ou era a imagem uma forma de ir atrás das palavras? Eu acho que elas vêm meio juntas para mim, assim, né? Eu acho que quando... Principalmente, sei lá, eu tenho várias maneiras, né? Assim, às vezes eu escrevo num caderno, mas eu sinto que quando eu vou passar por um computador, né? Assim, por uma página, eu sinto que tem palavras que precisam estar em certos lugares, é uma coisa meio estranha. Sim, e sente-se isso quando se lê, tu escolhes exatamente o lugar onde colocas as palavras, o lugar físico, né, onde colocas as palavras. Eu vou desenhando, né, acho que e muda completamente o sentido, né, assim, do que se ele viesse ali daquela maneira mais corrida, né. Então eu acho que, eu digo que ser designer me ajudou muito a materializar muitas coisas na minha vida. E talvez a minha poesia tenha muito desse material que vem pelo fato de eu ser designer. Eu acho que me ajuda. Acho que tem um outro sentido também pela maneira que eu disponho as palavras, né? Eu acho que ajuda a dar um outro sentido, assim. Faz sentido? Faz. Mas agora começas a fazer um trabalho também com grupos, não é? Tu falaste há pouco da oficina com o Carlitos Azevedo, que fizeste há muito tempo atrás. Sim, e às vezes volto para ela. E às vezes agradece ali no Língua Mãe, não é? Agradeço. Que eu achei interessante também voltares a isso já num livro mais recente. Sim. Mas tu própria agora começaste a lecionar umas oficinas. Queres falar um bocadinho sobre isso? Falo. Depois vamos aos poemas. Sim, desse. Sim. Bom, depois que eu fui mãe, esse evento, né? Pronto, eu acabei me encontrando muito na literatura e escrever foi uma maneira de eu elaborar esse rompante, né, da vida, esse renascimento da minha identidade, da minha relação com a minha filha, e eu senti que eu precisava, não sei, eu senti que eu precisava ser um pouco do que a literatura foi para mim, para as outras mães, assim. Então eu chamei uma amiga minha, que também foi mãe, né, bem perto ali de mim, e a gente a gente teve essa ideia de fazer essa oficina de leitura e escrita de literatura e maternidade, que a gente reúne mães, tem sido online, então a gente faz leituras de textos literários, ensaios que falem de literatura e maternidade, e a gente fala muito sobre se autorizar a escrever, de criar um espaço, como as mães conseguem, né? Porque você tá ali vivendo, um bebê chorando e tal, é muito difícil você conseguir parar. Mas é isso, a gente tem alunas que têm bebê de 2 meses e é isso, pai, peraí, segura. Mas são as únicas 2 horas que elas têm na semana que é pra elas, né? Então, e às vezes elas estão tão cansadas que elas não conseguem tá ali, mas depois elas ouvem, mas não importa, eu acho que é o ato, né, delas estarem juntas, delas trocarem. Então a gente passa leituras e a gente passa exercícios, e eu sinto que tem muito uma função terapêutica, naturalmente. Tem muito, porque ali às vezes elas nem conseguem se... Muitas delas falam, eu não consigo estar em nenhum grupo de mães, mas nesse aqui eu consigo, eu gosto, porque a gente também mostra muito um lado da maternidade que pouca gente fala, né? Que é o lado... pouco politicamente correto. Exato, é o lado de... Que mito materno é esse, né? Existe? Na verdade, que instinto materno é esse, né? O mito, né, do instinto materno, né? Não existe isso, né? Então a gente vai num lado, assim, um pouco... É um tabu, né, querendo ou não. Então a gente tenta
o belo da maternidade já foi muito mostrado, a gente tenta mostrar o feio, né? E não só em relação às nossas filhas, mas em relação às nossas mães, que tudo é muito ambivalente, né? Então, sem dúvida. A gente fez 3 edições, essa última, acho que o espaço que a gente criou para as mães foi para elas foi tão frutífero que elas vão permanecer sextas-feiras se encontrando para escrever, e a gente está super feliz que bonito, com isso. essa continuidade. Que a gente fala da importância delas marcarem esse espaço, elas vão continuar se encontrando para escreverem sobre maternidade. Sensação de que a filha aprendeu a andar. Sem dúvida. Este livro, Língua Mãe, da Gabriela, eu vou ler é o primeiro poema. Cuidado, ela vai parir a própria língua. Se afastem, não vai ser uma cena muito bonita. Ela vai parir uma nova língua. A própria língua não é a nossa língua. Eu digo que é a nossa língua. Não, mas senhora, ela me disse que não é a nossa língua. É outra língua. Ela tentou escrever na nossa língua, tentou. Mas disseram a ela que não era a mesma língua. Ela não entendeu como não podia ser a mesma língua se essa língua lhes foi ensinada, e depois ela começou a acreditar que não era a sua própria língua, não era a mesma língua. Começaram a fazê-la acreditar nisso aos poucos. Vivendo ali, ela começou a acreditar e foi gestando a sua própria língua. Abram em emergência, esta mulher vai parir a sua língua. As contrações estão muito fortes. Foram meses gestando a minha língua, foram meses cultivando, fazendo exames, foram meses sendo acompanhada por pessoas que acreditavam falar a minha própria língua e ninguém falava a minha língua. Ninguém que encostava em mim, ninguém que olhava para mim, ninguém falava a minha própria língua. Aguenta essa dor, ela vai te libertar, eu vou parir a minha própria língua. Força, mulher, força! Está quase a sair, eu vejo daqui a cabeça, antes da língua. Eu vejo a cabeça, está quase a sair. É a língua, ela está vindo, ela vem. Ela chegou viva. É a minha língua. Vou amamentá-la, cuidá-la. Vou cuidar da minha língua. Ela é minha, ninguém pode tocá-la. Ela é a minha língua toda. Ela é só minha. Mas, senhora, ela vai crescer, vai expandir, pode ganhar outros sotaques, novas portas. Não! Esta língua é só minha. É a minha língua, eu a gestei, eu a fiz crescer. Vocês já me tiraram uma língua antes, não vão me tirar a língua agora. Esta é a minha língua, criada, gestada e cultivada por mim. Esta é a minha língua mãe. Este poema é incrível. E este livro, que é um livro brilhante, é um livro interessantíssimo, que vem de um lugar de crueza, de coragem, e de coragem também porque é uma mulher imigrante brasileira que vem para Portugal, um sítio onde lhe dizem que ela não fala a língua daqui, né? O que é um conceito interessantíssimo que os colonizadores têm. E é muito interessante como depois a língua-mãe, isto é a minha perspectiva do livro, fala sobre o encontro entre duas criaturas, né? A que nasce e a que pariu. E como esta língua só existe pelo reconhecimento de ambas uma na outra. E simultaneamente é o nascimento de uma nova língua, porque é a existência das duas num plano diferente e num plano longínquo do próprio Brasil. Como é que tem sido, como escritora, esta experiência de escrever na tua língua num país onde, muitas aspas, não falas a tua língua? Como é que tem sido isto? Pergunta. É muito interessante, porque eu começo a perceber que às vezes eu vou ficando sem língua. Eu vou ficando num lugar que a minha língua já não é a que eu falava, mas essa nova também não é muito, né, aceita ou reconhecida, então eu me sinto muito num lugar de transição, ou de brecha, ou de fusão, ou, enfim, mas que eu acho extremamente interessante, porque traz a minha origem, né, traz de onde eu venho, e traz uma mulher tentando se firmar em outro lugar e
e escrevendo, né? Porque não é que eu estou trabalhando com outra coisa, eu trabalho com a palavra, né? Então, às vezes, também me dá muita insegurança. Mas eu acho que em vez de usar isso para um lado do medo, do inseguro, eu posso usar essa língua com essa força que ela é parida, né? Eu posso me apossar dessa língua. E esse é um lugar tão interessante, né? Esse lugar que a gente vai se misturando, né? Tipo, essa conversa, né? Né? Você e eu, e como a gente vai cruzando essas coisas, né? Então eu acho que todo um caminho, né? Eu cheguei aqui em 2017, né? Não tem sido, assim, nada fácil, assim, em especial, né? Quando eu estava fazendo a tese do mestrado, né? Que eu sentia muito isso, que eu escrevia, mas não era aceito as coisas que eu escrevia, porque não era essa língua. Então, nesse momento eu me senti sufocada na ponta da língua, assim, porque é o jeito que eu estou escrevendo, que eu sempre escrevi a minha vida inteira, é o meu português, mas não é. Cruel, não é? Muito cruel. Então é um lugar muito difícil, porque aí você fica pensando que eu tenho que mudar, então eu tenho que falar dessa maneira e ter que se anular um pouco, né, fazer isso. Então, não. Então em vez disso, eu escrevi um poema que fala sobre isso. Enfim, então eu acho que talvez é um trabalho difícil, mas eu acho que assumir essa transitoriedade, né? Como penso muito nas pessoas que moram ali na fronteira dos Estados Unidos com o México, e eles vão falando inglês e falam ticana e vem, como isso é lindo, como isso traz uma riqueza para o texto, né? Então, esse lugar, eu acho que da fronteira, ele é muito mais rico do que a gente imagina. Sim. E a tua poesia tem isso, tu mesmo no Acidentes Tropicais, até talvez, bom, neste também, no Língua Mãe também, que tem muitas referências à Itália, mas no Acidentes Tropicais a Gabriela tem poemas escritos em inglês, tem poemas escritos em espanhol, tem poemas que misturam o espanhol, o inglês e o português. E já agora sobre a academia, eu já não lembro quem foi, eu não sei se foi Robert Frost, se calhar estou a dizer uma grande asneira, mas foi assim um poeta que disse qualquer coisa do tipo a academia não devia existir na poesia. E dá que pensar, na academia é necessária, mas na poesia isto é uma coisa que os poetas vão conversando, não é? Tu sabes? Que a academia na poesia muitas vezes tem o efeito de tolher as raízes, não é? Como se o vaso fosse demasiado circunscrito para a planta, não é? Não foi por nada que a Sofia saiu da academia. Não foi por alguma razão. E quem diz a Sofia diz, não é? Agora lembrei da Sofia. Exatamente. E a poesia será um género literário que tem ramificações muito mais extensas do que a academia, não é? Portanto, agora estávamos a falar desta tua mescla vinda do Brasil e assimilando as tuas novas linguagens aqui. Tu, agora que vieste do Brasil, alteraste o nome com que assinas. Eu e a Gabi somos amigas também pessoais, mas eu queria te perguntar isto, porque eu também não sei isto. Eu estou muito curiosa. Tu sempre assinaste Gabriela Gomes, né? Eu sempre assinei Gabriela Gomes, desde sempre. Meu nome inteiro é Gabriela Gomes do Amaral Silva. Não. O Silva ali eu já descartei que todo mundo é Silva. aqui! Assim, nossa, né? Não dá. Pai, desculpa, mas o Silva não vai dar. Você ainda tem o do Amaral, minha mãe tem o Gomes. E foi uma coisa assim, eu escolhi o Gomes porque, vou ser muito sincera, me parecia mais fino. Olha que loucura. Sério, Gabriela Gomes, mais refinado, né? Uma coisa mais suave. O do Amaral eu achava muito bruto, muito, sabe? Mais assim, robusto. Eu achava, enfim, uma coisa de imagem até. Pra mim trazia uma coisa assim.
E eu, não, Gomes, chique, né? Refinado, né? Com Gomes eu vou longe. E aí assinei Gabriela Gomes, né? Vamos lá, vamos lá. Português preferiria Amaral. É, Acho eu. e aí eu fiquei É mais assim sonante. com Gomes. Agora vamos abrir uma poll no Vamos lá. E aí, quando a minha filha nasceu, e aí eu fui, o nome da minha filha é Matilda com A. E aí a gente, né, eu e meu marido, a gente decidiu nos nomes, ele, não, vou colocar 2, então vou botar 2, o nome dela vai ser enorme, é isso, então é isso, tá. E aí quando a gente foi, tipo, decidir, eu falei, eu vou botar Matilda do Amaral primeiro, e eu achei assim, nossa, que nome de artista. Ele ficou muito, muito bonito, esse Matilda do Amaral, Tarsila do Amaral, 100 anos da Semana de Arte Moderna, então eu fiquei... Aí eu pensei, a gente leva muito a sério esse negócio de nome. Eu vou mudar pra Gabriela Gomes. Eu vou mudar, e é isso. E aí foi uma amiga minha, que também é poeta, e é poeta ariana, que a gente, né? Os poetas arianas, Carneiro, né? Que você sabe, Carneiro. E aí ela falou, ai, Gabi, eu acho que você podia assinar como Gabi. Aí ela me deu, eu falei, mas Gabi? Gabi é muito assim. Ela, ai, não, porque o Gabriela Gomes e tal, então vai ficar Gabriela do Amaral, pronto. E aí foi uma conjunção de fatores, e aí esse ano, pronto, eu finalmente fiz um site pra mim, aí eu falei, já vou mudar no site, vai ser Gabriela do Amaral, mas tá dando uma confusão esse negócio. Eu não entendo. A polêmica é sempre boa. É polêmica, não, mas vi lá no Facebook, Gabriela do Amaral, aniversário. Quem é Gabriela do Amaral? Ah, é a Gabriela Gomes, enfim. Mas respondo pelas duas, claro. E sobre nomes de poeta? Tu escreves aqui um trecho de um poema no Acidentes Tropicais. 1. Eu não consigo me assumir uma poeta. 2. Vovô continua tendo a mesma lábia pernambucana que conquistou a minha avó nos anos 50. 3. Talvez eu não seja mesmo poeta e vovô seja apenas o vovô coruja. Ora bem, tu em 2017, né? Não conseguias assumir-te uma poeta. Uhum. Hoje consegues? Consigo? Consegues? Ai, gente, que libertação. Fala-nos sobre esse processo. Na verdade, eu comecei a responder nas fichas de médicos primeiro, para eu conseguir todo o processo. Eu ia no médico assim, tipo, quando eu falei, não, primeiro eu tenho que mudar em algum outro lugar antes de eu conseguir dizer. Aí eu ia no médico e escrevia profissão, eu. Poeta. E aquilo foi entrando assim, e mesmo escrevendo o livro, eu falo, né, nesse poema, que quem me chamou primeiro de poeta foi meu avô, assim, né? Aí eu falo, não foi ninguém da academia, não foi ninguém. Assim, meu avô chegou poeta e é isso, vô, assim, mas mesmo depois de publicar um livro, isso é muito maluco, É cara. muito interessante. Porque é isso, né? Eu lembro que eu fui numa roda de conversa sobre mulheres que escrevem no Rio, e aí elas falaram assim, cara, homem, né, publicou um negócio ali, um trecho literário no Twitter, aí ele fala, eu sou escritor. A mulher publica 3 livros e ela, não, eu sou designer, mas eu escrevo, mas eu sou designer, né? Então, assim, acho que a gente tem que pegar mais o nome e botar na nossa boca mesmo e ir nas fichas de médico que ajuda. Porque é também uma responsabilidade, não é? É. Dizer-se poeta depois não é só escrever poesia, não é? É assumir um trabalho que pode ser mais ou menos contínuo, não é? Mas é um trabalho de ofício, não é? Uhum. E esse ofício exige uma devoção, um corpo, não é? Presente, Sem ativo, sem dúvida, que nem sempre atravessado. temos. Eu estou aqui à procura de um poema numa página. É o bloco de notas. A teoria do bloco de notas. É. Lembras-te onde está ainda? Eu nunca me lembraria. Perfeito. Ora bem. Queres ler tu? Eu leio. Botar a bola na minha cara. Teoria do bloco de notas.
Anotações que não quero perder do bloco de notas, um convite a Summer Wind, o quão contraditório é isso e como uma caixa de música pode se parecer muito com um livro em braille. E se as linguagens fecundam realmente umas às outras, se vestir no inverno não deveria ser um novo idioma. Se ouço Smoke City Underwater, Love, e um artista em confronto com o acidente fantástico que ele é, eu sou apenas um acidente tropical perdido nesse frio, entre tantas camadas. O corpo não respira o tempo inteiro, penso sobre um corpo que não respira e penso em pelos. Penso em plumas, penso em ovelhas, veludo, aquecedores, velas, chocolates quentes, chás, crochê, gorros, meias, pijamas felpudos, pijamas de flanela, chinelas quentinhas, pantufas. O tempo todo penso na saudade do meu corpo nu. E quando tomo banho, aproveito para olhar bastante para mim, sem nenhuma camada, sem nada. Apenas eu e o meu corpo tropical. Eu sinto saudade de suar. E daí lembro de José Gil e sua inscrição, ao transformar forças em formas, e nós que somos esses dois voos em antítese. E a fé, que é uma grande invenção para os senhores que conseguem ver o homem de lava, que não vê, só sente. E na minha loucura, você como capítulo da minha tese, é você o membro da Academia Lusitana da Literatura de Naufrágios. É você que me lembra do sermão do Santo Antônio aos peixes. Eu rio quando penso em padre dando sermão em peixe. Coitado dos peixes, eu gostaria de saber mais da anatomia dos peixes. A anatomia dos patos, um guia de aquários, Nossa Senhora. E São José não eram pobrezinhos, eles eram da classe média, você sabia disso? E que as letras têm dimensões corpóreas. Também sabias? Por que nos encontramos apenas e apenas em algumas invisibilidades? Na Suécia, as igrejas não têm imagens. As paredes têm cores fortes e são nuas quando o dinheiro acaba, não sobra para as imagens. Olhe para minha carteira da Kipling dentro da minha mochila, o caderno e o estojo. Eu não sou uma mulher de 30 anos. Não mais. Como é que funciona? Como é que acontece para ti o momento de surgimento de um poema? Nossa. É como uma onda. Simples, imagens assim. Acho que tem duas imagens que claro, tem uma maneira que eu acho que às vezes eu fazia mais, que era ir coletando coisas e anotando no bloco de notas e depois aquilo tudo eu costurava. Mas ultimamente tem vindo muito como uma onda, como uma espinha que eu preciso espremer, assim, como um sonho, né? Acordo, tenho um sonho e vou lá e escrevo. E muitas vezes vem essa onda, essa coisa invisível, e depois eu vou passar para o computador, eu não sei o que eu escrevi, é horrível. E é um poema que só existe ali. Porque quando eu vou passar para o computador já não é o mesmo poema. E às vezes eu tenho que inventar. Será que essa palavra é chinelo ou é chacota? Sabe? E aí eu preciso editar. Então eu acho que eu tenho muitos poemas que eu já perdi em cadernos que eu não entendo a minha letra. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso. Vem como uma força que eu acho que é completamente diferente de escrever qualquer outra coisa, como um romance, como um ensaio. Eu acho que o poema ele tem uma coisa invisível, assim, e muito forte. Estás-me a lembrar o Arte Poética da Adília, não é? Que é Livro-me do Peixe, com um alívio, que não sei dizer, qualquer coisa assim. Como é um alívio, peixes, não é? É um alívio também para ti. É. Lembras-te do peixe, deitas fora rápido, já saiu, já foi. É isso mesmo, é um alívio, você precisa se livrar daquele excesso, né? Que fica aquele excesso e aí depois eu gosto de voltar, assim, e fico me perguntando às vezes, gente, foi eu que escrevi isso? Tipo, é muito estranho, assim, porque é mesmo sei lá, fica parecendo um papo esotérico, mas é um pouco. É um pouco. É um pouco. Mas, não é fácil de explicar às vezes. É difícil. Odã nomeia valquírias para todas as batalhas. Nós, mulheres, assim como os poetas e as putas, estamos sempre na linha de chegada de todas as coisas. Somos as últimas de uma linha de produção. Recebemos o gozo, o apelo, o júbilo.
a esperança, a fé e a súplica. Nós, mulheres, assim como os poetas e as putas, lidamos com as dores e as loucuras, com as mazelas e os vícios de toda uma linha de produção. Nós, mulheres, assim como os poetas e as putas, também estamos, se pensarmos, no inverso de tudo na linha de partida da manufatura. Somos nós as primeiras da fila de uma batalha de valquírias, onde escolhemos os corpos e as almas vitoriosas. Somos nós que damos a cara ao tapa e carregamos no colo, nas ancas e nos ombros, o peso e o murmúrio de todo o mundo. Nós, mulheres, assim como os poetas e as putas, somos mal pagas e essa dívida histórica, económica e afetiva só cresce nas manhãs, nas crises mundiais e principalmente nas madrugadas. Gosto muito deste poema. Assumes que existirá uma escrita feminina? Ou esse é um conceito que para ti é, de certa forma, menos principal, menos importante? Existe pra caramba. Existe. Inclusive, eu sou uma embaixadora das escritoras, mães, e enfim, acho que tem. Tô até andando com esse livro aqui debaixo do braço, chama O Mundo Desdobrável, Carola Saavedra, e ela vai trazer um trecho que eu gosto muito, que ela fala assim, tem muito aquele papo de que todas as histórias já foram contadas, né? Não, todas as histórias no mundo já foram contadas. E ela traz assim, já contaram uma história de aborto, já contaram uma história da mãe que tá com leite escorrendo, já contaram uma história de uma mãe que abandonou um filho, já contaram essa história. E ela traz, elenca, assim, e todas são histórias femininas. Uhum. Então tem muitas histórias femininas que ainda estão por contar, porque eu não consigo me nomear poeta, porque a gente não se autoriza. Isso é muito fodido, cara. Eu fico muito brava. Então, acho que existe e a gente tem que fazer com que exista cada vez mais. Impresso. Não só dentro do nosso diário. No íntimo. Tem que estar na rua. Muito bonito. Nessa linha de pensamento, quão útil é a poesia? Nossa, pra mim eu vou voltar para aquilo que eu falei, do ferramentar, né? Eu acho que a poesia ela tem um poder de chegar nas pessoas de uma outra maneira do que um romance vai demorar muito tempo, né? O poema, eu acho que ele é uma flecha, né? Ele consegue ali rapidamente chegar e fazer você compreender ou não compreender tantas coisas. Porque é sentido antes de ser compreendido no poema. Então ele te deixa, até essa própria embriaguez, eu acho que vai trazendo ali muitos insights, sabe? Então, para mim, a poesia é a ferramenta, assim, para mim, né? Que eu tenho. E eu fui entendendo a partir do momento que eu quero me transformar poeta, né? Tenho essa vontade, esse desejo de me transformar poeta para agora que eu realmente consigo falar que eu sou poeta. A poesia vai me ensinando e vai me ajudando a lidar com grandes momentos da minha vida, como parir e perder um pai. Então, para mim, a poesia tem me segurado, me feito, sabe, tipo, criar conexões e é isso, é a ferramenta que eu precisava para conseguir resistir. É fatalidade? Ou é destino? A escrita, a poesia? Nossa, essa pergunta, Francisca. Ou é escolha, pode ser escolha, mas duvido. Não é escolha, não. Eu acho que é
Eu não acho que é nem destino, porque eu acho que acho que tá do lado, né? Vai acompanhando a gente, assim. Acho que é caminho, pode ser? Não é destino, acho que a gente caminha junto, né? Acho que é um trilhar junto, do lado, não é aquele lugar que, sei lá, você vai fazer um caminho com alguém, a pessoa tá lá na frente, você tá atrás, né? Acho que tá do lado, tá andando junto, você espera essa pessoa, caso ela machuque o pé. Viajei, mas acho que é isso. Pode ser caminho. Pode ser caminho. Esse livro aqui chama Vingar, de uma poeta carioca, chama Daniele Magalhães. E eu encontrei a Daniele pela primeira vez quando eu comecei a frequentar eventos de poesia, e ela leu um poema sobre um salto de um trampolim. E eu fiquei saltando com ela no ar, assim, eu fiquei apaixonada. Eu falei, nossa. E pronto. E hoje em dia a gente é amiga, assim. No dia que meu pai morreu, eu tava numa aula que ela tava dando. E, enfim, isso parece que não importa pra nada, mas é muito forte isso, na verdade. E ela lançou esse livro que chama Vingar, que fala sobre o pai dela. Mas sobre tantas outras coisas. E eu gosto muito de vários poemas, eu vou marcando assim, algumas pessoas talvez achem um absurdo, mas eu dobro muito e risco. Mas eu gosto muito desse primeiro poema que chama Carta aos Gregos. Entre o céu e as ruínas, eu quis te dizer, mãe, a Grécia existe. E seria lindo se você a visse. Por um momento eu tenho vontade de antecipar meu desejo de morar longe, só para você poder ficar mais perto. Da possibilidade de estar fora, uma vez na vida, um dia. Ver um pouco do resto do mundo, entre o céu e as ruínas. Eu quis te dizer, existe uma sensação de possibilidade que me invade só de ver com as próprias pernas que o mundo é grande mesmo. Entre o céu e as ruínas, a vida é possível de muitas formas, mas não sabemos das mãos que um dia construíram todos esses vasos gregos. Só sei das facilidades que me fazem poder estar aqui, entre o céu e as ruínas. Só sei das dificuldades que te impossibilitam desde sempre estar aqui. Te coloco onde você não está. E não é sem culpa que me vejo aqui. Onde você deveria estar ao meu lado. Entre o céu e as ruínas, eu te contaria da vitória de Atena sobre Poseidon e juntas riríamos dos pirus que faltam nas branquíssimas estátuas de mármore. Só há ausência no corpo dos homens. A ruína também é a sua história que não foi contada. Aos gregos eu diria de uma tal mortal brasileira, os deuses não sabem da nossa história. Os deuses não sabem dos restos das ruínas de sua vida. Eles nem sabem que essa coisa de viajar é muito recente para os brasileiros. Nunca houve muita saída. Entre o céu e as ruínas, eu só consigo falar, mãe, é difícil sem você, mas entre o céu e as ruínas, eu escrevo a nossa história, onde ela não está. Ai, que bonito. Maravilhoso. Frangalhos. 1. Demorei muito para conseguir ver o coração das frutas. 2. Uma semana para completar 9 meses e os turistas não conseguem enxergar a minha barriga. Talvez com a criança no colo seja mais visível. Perco de novo a guerra das prioridades. Consigo lugar na fila depois de ouvir um Lady, you have to go to the end of the line. E preciso dizer, Hey sir, I'm pregnant. Parece que ganhei, mas perdi. Perdi porque mesmo depois de conseguir comprar o chocolate para o brigadeiro e as natas para o estrogonofe, eu chego em casa depois de atravessar mares de turistas e choro desesperadamente por preferir ficar em casa a passar por mais uma situação em que pareço invisível com o ser mais importante do mundo dentro da minha barriga. Turistas não veem nada para além do que vieram ver. Se a torre dos clérigos coubesse na minha barriga, talvez. 3. Daqui a um tempo isso vai ser pequeno. 4. A língua me fez mãe. 5. Ando aqui a ponto de explodir como um vulcão. 6.
9 horas, 9h40, 10 horas, 10h13, 10h23, 10h33, 10h46, 10h54, 11h09, 11h18, 11h26, 11h37, 11h49, meio-dia e 2, meio-dia e 20, meio-dia e 31. 7. É difícil acordar um dia e perceber que talvez minha mãe não me amasse tanto assim quando nasci. O amor das avós é imediato. O das mães não. 8. Nunca pensei que leria seu livro enquanto amamentava. E foi só o tempo do peito esquerdo. Durou como a quantidade de leite que havia ali. Coincidentemente, passei geleia de figo no pão de manhã. Higos vem da Espanha, quase hijos, risos. Encontrei tantas coisas nesse livro. Tantas conversas comigo ou com o que escrevo. Já não sei se sou o que escrevo, se escrevo o que sou, etc, etc. A pequena agora ainda mama. Neste momento, peito direito. Isso do leite o dia inteiro é mais que leite, alimento, é conforto mesmo, miminho, como dizem aqui. Você vai saber, você vai viver. Isso de precisar sair, ser longe, eu entendo. Ser estrangeira no familiar com o português é assim, não se esqueça. Lisboa também pode ser muito fria para você que sente frio e é pequena. Não sei o que te traz até aqui. Imagino que seja a língua, imagino que seja a fuga, imagino que seja o outro. Imagino que seja você e que bom que você decidiu escolher isso antes de escolher ser mãe. O livro é lindo. 9. Abri até, estiquei até me sentir, estiquei até. 10. Ser avó é fazer as pazes com a maternidade. 11. Lembrar que só sou feliz criando. 12. Fizemos o caminho contrário. 13. E todas as coisas do mundo estavam à espera da Matilda para exercerem os seus papéis. O sol estava à espera para brilhar, as árvores para crescer, as coisas todas estavam à espera do seu nascimento, palavras para serem escritas, os avós para serem avós, o papai para ser papai, a mamãe para ser mamãe, o meu leite esperou vocês chegar. Todas as coisas estavam à espera da Matilda para serem verdadeiramente quem são. As flores da casa despertaram para você. A sua mochila queria ser usada. A coruja luminária agora vigia o seu pré-sono. O seu ninho à espera para te aquecer. A casa só é casa, agora que você chegou. A família que você escolheu estava à sua espera para ser família. Estamos aqui. 14. As cartas não chegam, as visitas também não, nem as ligações. Tudo está suspenso. Muitas vezes me sinto triste ao longo do dia. Não sei se é tristeza, mas é uma aflição no fundo da alma, debaixo de tantas camadas. 16. Às vezes sinto que tento fugir de algumas coisas que se passam aqui dentro, mas essa fuga também não me faz bem, por mais que tente entrar no automático e cumprir minhas funções como mãe, no dia a dia. A verdade é que em muitos momentos eu só estou triste. Mas é como dizem, uma tristezinha que passa. 17. Nos dias em que se chora menos, as noites são as mais difíceis de dormir. Quando o choro é pouco durante o dia, a noite será longa. Chorar até ao extremo cansaço. Sugar o leite até ao bico virar borracha. Secar as lágrimas até acordar todos os vizinhos. 18. Oi, filha. Hoje foi um dia difícil. Não porque eu queria estar na rua, foi porque me senti sufocada, exausta, com saudades da minha vida antiga. Foi difícil porque me senti impotente perto da sua dor. Foi difícil porque me senti impotente por não entender a língua que você fala, ainda. Por não saber onde doía. Tentei de tudo e só na mama você acalmava. E por mim você ficava ali o dia inteiro. Eu nem precisaria fazer xixi ou comer nada. Só queria que você estivesse bem, segura, aninhada e sem dor. Nós só queremos ver você sorrindo como um caranguejo Sebastião e conversando com a gente com tantas sílabas que já sabe falar. Ah, e ver você escrevendo com a mão esquerda, juntando o polegar e o indicador e escrevendo alguma carta imaginária no ar ou regendo uma orquestra dos fantasmas que não vemos. Todos os dias cai uma ficha da maternidade em mim, e essa até agora foi a mais dolorosa. Não quero te ver sofrer. Fica bem, vai passar. Já passou. Amamos você.
19. Dentro de um choro ininterrupto de uma criança pode caber a maior descrença na humanidade e assim que ela pare, a sensação de que sou uma super-heroína. Da maior das descrenças, a maior das esperanças. 20. A salvação de todos os problemas moram no bico de um peito. 21. A diferença de quando um homem sai de casa e uma mulher sai de casa e essa casa tem um recém-nascido dentro é que quando esse recém-nascido chora e a mulher é que ainda não chegou, a culpa do choro do bebê é da mãe. E quando é o pai que não chega, a culpa não é de ninguém. A culpa é sempre da mãe. 22. Uma tarde amarela, os olhos dela eram amarelos, os 2 casacos que levava também, a fita no cabelo e a parede atrás também. Eu tiraria fotos, mais de um, a ver se captava todo o amarelo destinado a ti. Nesses dias cinzas e deprimentes, faz tempo que não escrevo. E hoje descobri como se faz para cortar um porco e não desperdiçar nenhum pedaço de carne. O corte perfeito faz o porco durar até 1 ano na mesa das casas portuguesas. Fico feliz de saber que por aqui ainda se vê a cara dos animais. De onde eu venho, os animais vêm esquartejados à bandeja. Quanto mais distantes de sua forma original, melhor. E tudo aconteceu nessa tarde cinza em que falamos de tanto até da árvore genealógica de sua família vendedora de camelos. Mas ao voltar, descobri mais uma vez que a urgência do mundo mora no bico do meu peito, pelo menos a dela. A culpa é sempre da mãe quando o recém-nascido chora, ou são cólicas, ainda assim, mãe, eu gostaria que você não comesse chocolate, pode dar cólicas nela, eu gostaria que você não demorasse, ela pode sentir fome. Volta para casa, corre, volta, deixa tudo pela metade sempre. Não tirei fotos do seu fotoautomate. 23. Coisas que me disseram só uma vez e eu nunca esqueci. Tá com saudades do Brasil? Então vou-te mandar para lá para fazerem uma cesariana. Quase um volta para a tua terra. 24. Não que eu me lembre muito bem de como era o ar da América Latina, o que é a América Latina, o que consiste em ser latino. A primeira vez que cozinhei um polvo foi no México. Nasci sozinha, cresci sozinha e vi para este país sozinha. Descobri que a saudade de uma temperatura e os trópicos foram o que eu almejei a minha vida inteira. Tente você parir longe da tua terra. Tente você parir longe dos teus. Tente você sangrar, pingar e chorar e não ter uma amiga para contar. Tente você explicar e não conseguir. Tente você dizer e não falar. Tente você dizer e ninguém ouvir. Tente você amamentar e não chorar. Tente você superar. Tente você superar. Tente você superar depois de tanto esticar. Tente você seguir. Tente você. Que nada te acorde. Que nada te doa. Que a fome nunca bate. Gabriela do Amaral.